Então, senhores, então agora nós vamos falar sobre Deuteronômio. Vou pedir a mesma coisa que eu falei com Levítico. Se eu falar Deuteronômios, por favor, entenda Deuteronômio. Eu tenho essa mania, não sei porquê. Chamar de Levíticos e de Deuteronômios. Mas não tem nada a ver, nunca foi, nem nunca será. É Deuteronômio. O que quer dizer? Estas são as palavras. O judeu, ele dava um nome para os livros da primeira letra do livro, da primeira palavra do livro. Por exemplo, Gênesis. Para o judeu, o livro de Gênesis chama Gênesis, porque a primeira palavra da Bíblia é Gênesis. No princípio. Tá joia? E Deuteronômio essas são as palavras. O que é Deuteronômio? Deuteronômio são 4 discursos que Moisés faz sobre a lei e sobre a promessa da graça às portas da terra prometida. Aquele povo está ali na Transjordânia, de frente para o Rio Jordão, pronto para atravessar o Rio Jordão e conquistar a terra. Então, antes disso, Moisés vai fazer 4 grandes discursos. Um bem grande, um mais ou menos e 2 menores. Tá joia? Deuteronômio também é o último livro do que nós chamamos de Pentateuco ou de lei. Né? Aqui nós encerramos os 5 livros de Moisés. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Moisés é, em grande parte, o autor também de Deuteronômio. Por que você fala, Paulinho, em grande parte? Porque Deuteronômio vai contar da morte de Moisés. Então, convenhamos, Moisés não voltou para escrever. Então, alguém escreveu acerca da morte de Moisés e tudo que envolve esse evento. Tá joia? Então, Moisés escreve grande parte do Pentateuco, que são a descrição desses discursos dele. O Deuteronômio é um livro didático. É a lei esclarecida, explicada, mastigada, para que o povo pudesse compreender bem a vontade de Deus. Olha só, eu não sei se vocês conseguiram identificar, muito provavelmente não, que momento da Bíblia é esse? Se alguém estudou o material, sabe, né? Isso aqui é o rei Josias. Ali é Ilquias, que achou no templo o livro de Deuteronômio. Lá no período dos reis, eles acham de volta o livro de Deuteronômio e resolvem ler. E olha aí, para que serve a lei? Para mim. 2 Reis 22, de 8 a 13. 2 Reis, segundo livro dos reis. Capítulo 22. De 8 a 13. Está grande, senhores? Então, eu vou ler. Então, disse o sumo sacerdote Ilquias ao escrivão Safã: achei o livro da lei na casa do Senhor. Ilquias entregou o livro a Safã e este o leu. Então o escrivão Safã veio ter com o rei e lhe deu o relatório dizendo: olha, teus servos contaram o dinheiro que se achou na casa e o entregaram nas mãos dos que dirigem a obra e tem a seu cargo a casa do Senhor. É isso que o rei tinha mandado, né? Por fazer. Mas relatou mais o escrivão Safã ao rei Josias, dizendo: o sacerdote Ilquias me entregou um livro. E Safã o leu diante do rei. Olha a reação do rei. Tendo o rei ouvido as palavras do livro da lei, rasgou suas vestes. Ordenou o rei a Ilquias, o sacerdote, a Aicão, filho de Safã,
a Aquibor, filho de Micarias, a Safão, escrivão, e a Asaías, servo do rei, dizendo: Ide consultai o Senhor por mim, pelo povo e por todo o Judá, acerca das palavras deste livro que se achou, porque grande é o furor do Senhor que se acendeu contra nós, porquanto nossos pais não deram ouvidos às palavras desse livro, para fazerem segundo tudo quanto de nós está escrito. Senhores, todo mundo tem a lei no coração. Todo mundo tem. O homem natural tem dentro de si a lei. No entanto, Deus quis colocar essa lei em palavras. E muito especialmente para nós, que somos filhos de Deus. O rei Josias era filho de Deus, o povo de Israel era filho de Deus. Deus quis colocar aquilo em palavras para deixar claríssimo a nossa culpa, para deixar claríssimo a nossa necessidade de obedecer. E essa é a palavra de Deuteronômio. Obedecer. Meus irmãos, você foi salvo, não é para fazer o que você quer, não. Você foi salvo para voltar ao projeto original, de estar com Deus, de servir a Deus, de viver com Ele. E viver com Deus é obedecer a Deus. Ninguém vive com Deus achando que vai mandar em Deus, que vai ser superior a Deus. Não. Deus é Deus. Deus é soberano. Então, o livro de Deuteronômio é esse livro que vai narrar como nós devemos estar diante de Deus, nos comportar diante de Deus, o que é que nós devemos fazer diante de Deus de uma forma didática, de uma forma clara, a ponto de centenas e centenas de anos depois o povo encontrar o livro e ler e se desesperar. Olha só, estava tudo lá. Estava tudo lá e nós não observamos. Tá joia? Tá. Um breve esboço, senhores, dos 4, então, discursos. O primeiro discurso, eu chamo ele de discurso histórico. Porque o que é que Moisés vai fazer? Moisés vai relembrar o povo um pouco da história, a partir dos espias, né? Fala: olha, senhores, nós estivemos lá na beira. E nós refugamos, nós não acreditamos. E isso foi a causa desses 38 anos que nós passamos no deserto. Esse é o motivo da derrota da geração que pereceu no deserto. Moisés vai dizer: não, mas apesar disso, hoje nós estamos aqui. Nós derrotamos Seom, rei dos amorreus, nós derrotamos Og, rei de Bazã. Nós poupamos os nossos primos, mas nós já estamos aqui assentados na terra. 2,5 tribos estão aqui assentados. Tudo isso está descrito nos primeiros capítulos aí do livro de Deuteronômio. Moisés faz uma última recurso, né, ao Supremo Tribunal de Deus e pede novamente para que ele pudesse entrar na terra. Ah, como Moisés queria, né? Moisés foi preparado para isso. Moisés lutou por isso, se empenhou por isso, e Moisés queria. No entanto, Deuteronômio 3, de 23 a 29. Diz Moisés, então, no seu discurso aqui: também eu, nesse tempo, implorei graça ao Senhor, dizendo... Alguma coisa errada em implorar graça ao Senhor, senhor? Não. Né? Fez o que qualquer um de nós faria, né? Ó Senhor Deus, passaste a mostrar ao teu servo a tua grandeza e a tua poderosa mão. Por que Deus há nos céus ou na terra que possa fazer segundo as tuas obras, segundo os teus poderosos feitos? Rogo-te que me deixes passar, para que eu veja essa boa terra que está da além do Jordão, essa boa região montanhosa e o Líbano. Porém, o Senhor indignou-se muito contra mim
bota a culpa no povo, por vossa causa, e não me ouviu. Antes me disse, basta, não me fales mais nisso. Sobe ao cume, ao cimo de Pisga, levanta os olhos para o ocidente, para o norte, para o sul e para o oriente, e contempla com os próprios olhos, porque não passarás este Jordão. Dá ordens a Josué, e anima-o, e fortalece-o, porque ele passará diante desse povo, e o fará possuir a terra que tu apenas verás. Assim ficamos no vale defronte de Bet-peor. Senhores, Deus fez isso com Moisés. Senhores, Deus fez isso com o apóstolo Paulo. Fez? Tá. Então se prepara, amigão. Deus pode, e muitas vezes Deus vai fazer isso conosco. Porque não tem nada de errado a gente suplicar a graça, mas Ele tem misericórdia de quem Ele quer ter misericórdia. Ele opera com a graça conforme a vontade dEle, que é boa, perfeita e agradável. Lá no fim você vai ver. Mas a graça dEle é Ele quem controla. É Ele quem governa. E é Ele quem dá a resposta. A nós nos cumpre nos satisfazermos com as respostas recebidas. E para isso existe um instrumento chamado oração, Senhor. Eu lembrei daquele rei que estava doente, pediu. Ezequias. E Deus deu 15 anos e ele fez coisa errada. Né? Sim, sim. Né? Às vezes Deus dá, né? Dá para a gente errar para Ele ensinar lá na frente. Tá joia? Mas a resposta é dele. Sempre que você orar, lembra disso. Olha, é sim, pode ser. Não, pode ser também. Pode ser mais tarde. Para isso que nós oramos, para nos conformar à vontade dele, para falar assim, Senhor, seja o que vier, a resposta que vier, eu quero estar com o Senhor, eu vou aceitar, eu vou caminhar com o Senhor, vou entender que o que o Senhor está respondendo é o melhor para mim. Aconteceu com Moisés. E Moisés cai entre nós, viu? Não conta para ninguém, não. Mas Moisés é bem melhor do que nós, né? Hein? Tá. Mas então, no primeiro discurso, por fim, ele vai dizer do objetivo, então, de Deuteronômio. Deuteronômios 4. Falei Deuteronômios. Tá vendo? Vocês me marcam aí. Deuteronômio 4, 1 e 2. Quer achar? Agora, pois, pode ler? Pode. Agora, pois, ó Israel, ouve os estatutos dos juízes que eu fiz assim, para que julgares e entreis e postuais a terra, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus, que eu vos mando. Isso é Deuteronômio. Ei, ouve a palavra de Deus. Ouve a vontade de Deus para os cumprirdes. Cumpre a palavra de Deus. Tem mais um detalhe no 4 aí. Não acrescenta nada. Ei, não acrescenta nada, não tira nada. Está aqui os dois princípios, né? Um princípio da reforma nas suas duas faces. Só a Escritura, senhores. É só a Bíblia. Mas dentro do solo da Escritura está toda a Escritura. E a Bíblia toda. Não tira pedacinho só. Né? Isso é Deuteronômio. O objetivo de Deuteronômio. Ei, ame a palavra. Conheça a palavra. E principalmente, obedeça a palavra. Então ele faz um discurso histórico para chamar o povo à obediência. Mas o segundo discurso, e esse é o grande discurso, em todos os sentidos, né? Mas principalmente no sentido de tamanho mesmo, porque ele vai do 4:44 até o 26:16, então ele é quase todo o livro, é um discurso sobre a lei, com enfoque na lei.
Tanto é que ele começa repetindo o que está lá em Êxodo. O que está lá em Êxodo, que está em Deuteronômio, senhores. Capítulo 5, o que está lá? A repetição dos 10 mandamentos. 10 mandamentos que são o resumo da lei moral. Lei moral que é a lei fundamental porque trata dos relacionamentos entre o homem e o homem e Deus e entre os homens. 2 tábuas. Uma tábua que trata nós e Deus, outra tábua que trata entre nós. Então, eu vou pedir para os senhores, eu vou fazer um parênteses, brevíssimo, mas nós vamos pensar um pouquinho sobre os 10 mandamentos, no que está contido nos 10 mandamentos, à luz desse jovem aqui, ó, chamado João Calvino. João Calvino escreve as Institutas aproximadamente, se eu não me engano, com 29 anos. E se você ler, essa versão é legível. Existe uma outra que não dá para ler. Lê em espanhol, mas não lê a tradução do Valdir Carvalho Luz. Mas essa aqui não. Essa é fácil de ler. A genialidade de Calvino ao analisar o que está embutido nos 10 mandamentos. Então, rapidamente, eu quero passar com os senhores um pouquinho. 2 tábuas. Uma tábua, homem e Deus. Outra tábua, sobre os homens. Lê para mim aí. 5, 6 e 7. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei do Egito, da casa de servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Primeiro mandamento. Primeiro mandamento, ele tem uma introdução que serve ao primeiro mandamento, mas serve aos 10 mandamentos. Que é quando Deus vira para o povo, que é o versículo 5, que ele fala assim, ei, não esquece não, você é meu. Ei, não esquece não, eu te criei e eu te salvei, tá joia? Esquece não, eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei do Egito. Eu não só criei você, criei o Egito, não. Eu fui lá te buscar no Egito. Você estava morto, amigão. Eu te salvei. Tá. Então, primeira lei. Não terás outros deuses diante de mim. Eu sou Deus e nada mais é Deus. Tá joia? Nada mais é Deus, porque só eu sou Deus. Senhores, Deus é soberano. Sempre será. Queira você ou não, sempre será um Deus soberano. Portanto, diante desse Deus, seja humilde. Qual é o meu conceito de humildade, senhores? É esquisito, estranho, mas é bacana. Para pensar. Ser humilde é ter o nariz no lugar certo. Vou explicar. Não empina o nariz. E não rebaixa o nariz. Você diante de Deus, fica de joelho. Você não é nada. Agora, diante dos seus irmãos, você é um igual. Você não é mais nem menos que ninguém. Você não é mais do que o mendigo da rua, da Praça do Bicalho. Você não é menos do que Joe Biden. Não. Você não é menos que Moisés. Você não é menos que Davi. Você é igual a todos os homens. No entanto, diante de Deus, não. Porque, olha só, às vezes a gente, e o mundo sempre acusa Deus, né? Ah, mas esse Deus é orgulhoso. Tudo é para ele. Ele é um egocêntrico. Não, ele é Deus. Ei, ele é o sentido do universo. Ele é Deus. O que em mim seria um pecado, uma coisa ruim, em Deus não, senhores. O fato de Deus ser autossuficiente, soberano,
tudo é para ele, porque dele, por meio dele, para ele, são todas as coisas. É porque é. O nariz dele está no lugar certo. Ele é, então ele pode. Ele faz. Então, diante dele, a nós cumpre humildade, saber o nosso lugar. E nós não somos iguais a Deus. Nós não nos relacionamos com Deus como se estivéssemos a nos relacionar com o igual. Que ele não é igual a nós. Ele é Deus. Seja humilde, seja submisso, seja obediente. Porque não há outro Deus. Você não é um outro Deus que comunga com o Deus maior. Não. Ele é Deus. Todo o resto é criatura. Tá. Daí vem e deriva o segundo mandamento. Leia lá para mim, versículo 8 e 9, até o 10. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima do céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Segundo mandamento, se ele é Deus, e se só ele é Deus, só adore a ele. Não coloque nada, nem ninguém, no lugar dele, porque isso chama idolatria. Se você amar mais o seu filho que a ele, isso chama idolatria. Se você der para sua mulher, para o seu marido, o que você não dá a ele, isso chama idolatria. Mas o pior dos ídolos dorme com você e não é sua mulher. É você mesmo. Se você, entre você e Deus, escolher você, isso chama idolatria. Só adorar Ele. Ele é Deus. Entre você e Ele, fique com Ele. Esse é o chamado. Sabe por quê? Que é o melhor para você. Não tenha dúvida. Quando você escolher Ele, Ele vai te abençoar. E Ele pode. E Ele dá conta. Você não dá conta de se abençoar. Você não dá conta de abrir as portas que você precisa. Não dá. Mas Ele dá. Quando você coloca o centro da sua vida na obra dEle, no serviço dEle, as coisas acontecem. Sim. Porque Ele faz. Ele abre. Ele te dá o que Ele quer te dar. Tá joia? Então, segundo mandamento, só adore a Deus. Né? E aí Deus até faz assim, vem cá, e não caia no absurdo, não, de adorar pau, pedra, jacaré, lagartixa. Não caia no absurdo, não. Às vezes ele pensa assim, gente, mas será que o homem chega a tanto? Chega, né? Chega. O homem chega a tanto de adorar as coisas mais esdrúxulas. De adorar tudo. Menos ao Deus que criou. Versículo 11. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente tomar o seu nome. O que está envolvido aí, senhores? Respeita a Deus. Zela pelo nome de Deus. Honra a Deus. Não chega diante de Deus de qualquer jeito, não. Guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor. Ei, não chega diante de Deus como se você fosse, como se ele fosse igual a você, não. Ei, existe uma série de leis de pureza no Antigo Testamento a demonstrar isso aí, que hoje nós não cumprimos, mas que nos servem como parâmetros, senhores. Olha só, vai chegar diante de Deus, Moisés, tira a sandália do pé.
O lugar que você está aqui é santo. Não tem nada a ver com o local, cara. Tem a ver com quem está lá. Ei, Deus não é um Deus de reverência, não. Não seja irreverente diante de Deus. Um brother, meu, para. Para, você está diante de Deus. Não. O nome dele deve ser honrado. O nome dele deve ser zelado. O nome dele deve ser preservado, deve ser amado. Outro sentido aí, senhores. Honrar o nome de Deus não vai além do que Deus disse, não. Né? Nós somos chamados a anunciar o evangelho, a pregar o evangelho. Vamos conhecer bem isso aqui, para a gente não falar por aí que Deus disse uma coisa que ele não disse. Para a gente chegar lá e anunciar que ele está falando algumas coisas que ele não falou. Isso é preservar o nome dele. Isso é honrar o nome dele. Isso é zelar por quem ele é. Então, nesse sentido, não tome o nome dele em vão. Tá joia? O quarto. Segue aí. 12, 13, 14, 15. Guarda o dia de sábado para o santificar, como te ordenou o Senhor teu Deus. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, para que o teu servo e a tua serva descansem como tu. Porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito, e que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão poderosa e braço estendido, pelo que o Senhor teu Deus te ordenou que guardasse o dia de sábado. Eu quero começar, e aí com Calvino, a falar desse quarto mandamento, lembrando um negócio que ninguém lembra. E está aí. O mandamento diz o seguinte: 6 dias trabalharás. A gente só pensa no sábado, né? Não, separa o dia de sábado. Sim, está aí. Mas o que está aí trabalha 6 dias. Isso é ordem, senhor, isso é mandamento. Eu sou dona de casa. Ótimo. Trabalha 6 dias. Prepara tudo nos 6 dias para no domingo estar o mais livre possível, dona de casa. Por quê? Porque no sábado você tem um encontro. Sábado é aniversário de Deus. Não o dia de sábado, né? O domingo. Mas 1 de cada 7 é o aniversário de Deus. Ou seja, Deus vai reunir os seus filhos para estarem lá, né? A gente não canta parabéns, mas a gente fala: olha, Deus, o Senhor é lindo, Deus, o Senhor é maravilhoso. Deus, muito obrigado por tudo que o Senhor fez na semana. Deus, eu te adoro. Fala, Deus. Aí o pastor lê a palavra, né? Oh, Deus, um momentinho. Desculpa, Deus, né? Essa semana, tal, contrição. Ei, 1 dia a cada 7 você é chamado para estar com os irmãos aqui diante de Deus, louvando a Deus, adorando a Deus, aprendendo de Deus, crescendo, fortificando, edificando o irmão e aprendendo o irmão. O que você tem de melhor para fazer, meu irmão? Vem cá, hein? O que você tem de melhor para fazer? Por que você não vem, né? O que você está fazendo aos domingos? 6 dias para você trabalhar é pouco? Não, não é pouco, não. É porque nós não estamos cumprindo, trabalhando 6 dias. Nós estamos vendo novela, nós estamos vendo futebol, nós não estamos fazendo o que a gente devia fazer. Então chega no domingo, nós estamos cansados demais, nós precisamos estudar para a prova da segunda-feira. Conversa é essa? Conversa é essa? Trabalha 6 dias, mas 1 dia é meu. Pra você descansar, sim, pra você descansar. Mas para você estar com seus irmãos diante de Deus, adorando a Deus. Para você estar servindo a Deus no trabalho do OPH, alguma coisa que precisa acontecer, vai acontecer no domingo. Você tem que fazer. 1 dia de 7. Não é muito, não. De jeito nenhum.
A Revolução Francesa queria que fosse um dia de 10, viu? Os humanistas da Revolução Francesa, ateus, uma das primeiras propostas dele foi o seguinte: olha, um de 7 é coisa de cristão. Vamos parar com isso. Vamos botar um de 10. Trabalha 9, folga 1. Não deixemos de congregar. Não. Aconteça o que acontecer, não deixe de congregar. Hoje em dia tem uma moda, né, dos desigrejados. Gente que acha que pode, né, porque a salvação é individual, né? Sou eu e Deus, tá? Ei, mas sou eu e Deus, um Deus que me colocou no corpo, entre irmãos. Você não se basta não, amigo. Você não se basta não. Você é uma pecinha, uma célulazinha de um corpo maior, muito maior do que você. Ah, mas na igreja tem desgaste, Paulinho, na igreja tem fofoca, na igreja tem pecado. Uai, e onde você vai no domingo, não tem não? Né? Porque ou ele vai pro clube e lá não tem pecado. Ou ele vai ligar a televisão. Tá, na televisão não tem pecado não. É claro, a igreja tem defeitos, os irmãos têm problemas, normal. Mas é exatamente por isso que Deus te quer aqui. Já parou para pensar nisso aí? É para os irmãos te vigiarem que Deus te quer aqui. É para os irmãos te corrigirem que Deus te quer aqui. É para os irmãos te afrontarem que Deus te quer aqui, porque às vezes você fala assim, uai, eu venho para a igreja não é para isso não é para ser afrontado não. Ei, você vem para a igreja para crescer, e às vezes a afronta te faz crescer. Às vezes a injustiça te faz crescer, e aqui você vai ser injustiçado, não tenho dúvida não. Vai acontecer. Mas é aqui, senhores. É aparando, né, as arestas um com o outro aí, ó, que nós vamos ver que a gente não é melhor do que ninguém. E que Deus é maior do que todos nós. E que a obra dele é maior do que todos nós. Por isso ele te chama. Um dia de cada 7. Vem. Vem. Esteja com seus irmãos. Tá joia? Essa é a primeira tábua. Se relacionar com Deus é isso. Mas há uma segunda tábua, senhores. Que é como nos relacionarmos entre nós mesmos. O resumo da primeira tábua é: ama a Deus sobre todas as coisas. Ama a Deus de toda a tua força, de todo o teu entendimento, de tudo que você é. Ama a Deus. Tá joia? Segunda tábua. Relacionamento entre humanos. Versículo 16. Honra teu pai e a tua mãe como... Honra teu pai e a tua mãe. O que está envolvido nisso aí rapidamente? Senhores, obedeça naquilo que seu pai e sua mãe não desobedecem a Deus. Obedeça os seus pais e suas mães. Respeitem os seus pais e suas mães. Honrem os seus pais e as suas mães. Deixa eu falar só mais uma coisa, porque Calvino diz ali também. Respeite as tradições. Respeite as tradições. Ei, quando você chegou, o mundo estava pronto, estava? Quando você nasceu, tinha uma casa, não tinha? Tinha comida? Tinha uma geladeira, uma porta, um lugar, né? Ei, você não está recriando o mundo, não. Você não chegou aqui, nossa, vamos recriar o mundo, começar o mundo de novo. Para! Se na sua casa as coisas funcionam de determinada forma, é porque alguém quis que aquilo funcionasse assim, tem um sentido por trás daquilo. Cheguei na igreja presbiteriana. Se a igreja presbiteriana funciona assim, pensa assim, é porque centenas de anos pessoas estão pensando e querendo fazer assim. Respeite as tradições antes de mudar. Primeiro conheça os motivos pelos quais as coisas funcionam assim. Isso é tão óbvio quando nós começamos a namorar, né? Nós homens, nós começamos a namorar e vamos para dentro da casa da mulher, né? Normalmente é assim, né? Nós que geralmente saímos das nossas casas e vamos lá visitar, né? Ninguém chega lá à vontade. Não, a gente chega de olhinho aberto. Então, vamos dar uma olhada. Se o homem fizer assim, eu faço também. Se ninguém fizer, não faço. Mas é óbvio.
Você está indo para dentro de uma cultura diferente. Então, respeita. Pode mudar? Pode. Mas primeiro, examine. Entenda. Por que funciona assim? Ah, por isso. Faz sentido? Faz. Então fica. Não faz sentido. Então vamos tentar mudar. A joia? A joia? Respeito ao que veio antes. Centenas de homens melhores do que nós, mais estudiosos que nós, construíram o que está aqui. Vamos parar de arrogância, de achar que a gente chega e a gente tem todas as respostas. Para. A gente chega. Vamos procurar os motivos pelos quais as coisas são, e aí sim, à luz da palavra de Deus, se tivermos aperfeiçoamentos, os faremos. Muitos falam que Lutero, acabou com a Igreja Católica no sentido de querer mudar. Mas ele não queria mudar. Ele queria estar lá dentro, né? E o certo que ele queria estar lá dentro. Vamos entender muito bem o que Lutero fez e o conceito de ser reformado. O que Lutero propõe para a igreja não é inventar nada. Tudo que Lutero quer é voltar para trás. Senhores, nós nos perdemos ao longo do caminho, vamos voltar. Abre a Bíblia aí, vamos voltar para a Bíblia. E esse é o sentido de ser reformado, voltar para a Bíblia. É a mesma coisa do sofá. É reformar o sofá, não é comprar um novo. É fazer o sofá novo de novo. Não é inventar nada. É voltar para a Bíblia. É examinar a Bíblia e verificar as nossas tradições, os nossos costumes, o nosso comportamento à luz da Bíblia. É voltar. Tudo isso está embutido em honra a seu pai e sua mãe, que construíram as coisas. Honra os anciãos que construíram as instituições em que você agora se encontra. A joia? Segue aí. 17. Não matarás. A melhor tradução aqui, senhores, eu já falei isso, não assassinarás. A joia? O literal aqui do hebraico não é não matarás. É não assassinarás. Porque o próprio Deus manda matar, né? Eu vou ver Josué agorinha. O próprio Deus respeita, fala você, respeita a autoridade que traz a espada, viu? Alguém já apanhou de espada? No bumbum? Já? Já imaginou a autoridade? Pega a espada, dá 2 burdadas do ladinho no bumbum da pessoa? Não. Espada é para matar, né? Espada é um instrumento de morte. E o Deus fala assim, respeita a autoridade que mata o malvado. Tá joia? Então, não assassinarás. Aí você fala, tô livre. Tá nada, meu amor. Não assassinarás, inclusive na sua mente. Eu já falei isso aqui, eu acho que já falei aqui já, mas vou repetir rapidinho. Se você tem aquele sentimento dentro de você assim, eu sou daquela igreja lá, sou da segunda de Taguatinga, mas tem um irmão lá que já fez tanto contra mim, por mim, assim, sabe? Esse irmão morreu pra mim. Vou lá, se eu ver, ir pra lá, sai. Assassino, senhores. Tem essa do irmão morreu pra mim. Se o irmão morreu dentro de você, você é um assassino. Já pensou se o olho direito assassinar o olho esquerdo? E eu errei aqui, né? O direito e o esquerdo. Já pensou? Cerveró, né? Você não lembra de Cerveró? A piada era boa. Cerveró que tem um olho aqui, um olho aqui. Ei! Vocês são irmãos, cara. Só tem um céu. Se o olho direito sofre, o esquerdo sofre também. Fica vesgo. O pé, então, coitado, vai tropeçar. Não assassinarás. Eu estou lendo aqui o significado de assassinar, que significa destruir a vida de um ser humano, ou ato involuntário. Por ato voluntário. Ação
ou omissão. Sim, Mas daí sim, voluntário com má intenção. sim. Eu posso voluntário Culpa, né? matar alguém. Vou defender você. Culpa ou dolo, né? Com dolo. Sim. Mas assassinar, então, a culpa é ou a sua imperícia, a sua imprudência ou a sua negligência. Mas é você também, né? É você também. Que foi ou imperito, ou negligente, tal. Tá lá a cidade de refúgio do Antigo Testamento para você correr, né? Para ter tempo de te julgar, para ver se você foi doloso, se você foi culposo e o seu grau de culpa, para poder ou te matar. Não. Mas a lei não assassina, não. Mata ninguém, não. Nem dentro do seu coração. Por quê? Porque isso é assassinato. Nós não assassinamos uns aos outros. Quanto mais no corpo de Cristo. Sabe por quê? Porque matar alguém no corpo de Cristo é câncer. Uma célula que mata a célula do próprio corpo. Não é? Não assassinarás. Tá, segue aí. Não? Não adulterarás. O que está envolvido nisso aí? Começa com nem pensamento. Se um homem olhar para uma mulher com intenção impura, já adulterou com ela. Se uma mulher olhar para um homem com intenção impura, já adulterou com ele. Nem em pensamento. Deus mandava matar os adúlteros no Antigo Testamento. Na lei civil, né, do tempo de Josué e Juízes, os adúlteros eram mortos. Vai dizer que Deus construiu-nos para uma vida em família. Deus valoriza a família. Tinha de honra, né? Contra a honra também. Sim, a sociedade que foi construída com base, né, nesses valores, proteger a honra, o adultério já foi crime. E apesar de não ser um crime hoje no Brasil, mas é o maior crime que você pode cometer contra a sua família, senhores. Destruir aquilo que a você foi dado para cuidar. Tá, tio da joia? Você não está aqui para ser o presidente do Brasil. Não, então tá, o governador do estado. Não, o presidente da IPB. Não, o presbítero da igreja. Não. Antes de tudo isso, a você foi dado um bebezinho. Ou 2, ou 3, e ao Cícero 5. 11. Exagerei. É o gênio que já está contando. Ao Cícero. Ei. Ao Cícero 4. Ei. Qual a dificuldade que Deus tinha? Olha para mim. Qual a dificuldade que Deus tinha de criar o bebê adulto já? Nenhuma. Até o Oscar falou na aula minha. Adão foi criado adulto, né? Eva. No entanto, Deus, para dar para você a missão de criar aquele menino, aquela menina, para passar para ele a palavra de Deus, ele fez aquele bebezinho nascer desse tamanico e burro, completamente burrinho, sabe de nada. Tudo que ele vai saber é você que vai passar. Deveria ser. Deus ama a família. Deus ama a pureza. Deus criou a família para você ensinar os seus meninos. Não adulterarás. Valoriza a família, o cônjuge e a pureza. Tá joia? Segue aí. Não? Furtarás. Aquele que furtava, não furte mais. Pelo contrário, trabalhe. Trabalhe para o seu sustento, trabalhe para as obras que tem de realizar e até para ajudar o necessitado. Não furtarás. Valorize o trabalho, senhores. Valorize a prudência. Isso está lá nos provérbios, né?
Valorize o trabalho duro. Valorize guardar um pouco. Faz como José do Egito. Entende, senhores, que há tempo de plantar e há tempo de colher. Há tempo de gastar e há tempo de guardar. Há tempo de vacas gordas e há tempo de vacas magras. Então, no momento das vacas gordas, guarde. Porque as vacas magras poderão chegar. Não furtarás. Tudo isso está dentro aí. Valorize o trabalho. Valorize o bem do outro. Valorize o trabalho do outro. Seja justo naquilo que você vai fazer, nas cobranças que você vai fazer. Tudo isso está aí. 9. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Ama a verdade, senhores. Conhecereis a verdade vos libertará. A verdade é libertadora, tanto para quem fala quanto para quem ouve. Eu já brinquei isso aqui, mas me permite brincar de novo, por favor. Não mente, não. Faz igual a mim, quando você vai inventar alguma coisa, diz que você está inventando, não tem problema nenhum inventar, não. Quando eu contei a historinha da mulher lá, né, do Satanás, lembra? Aí eu falei, olha, é uma historinha. Ah, mas se o povo imaginasse que era real, ganhava. Não. Se é uma historinha, é uma historinha. Sabe por quê? Porque mentir é ruim. E mentir enreda você. Mentir amarra você. Quando você mente uma vez, você tem que mentir 200 para cobrir aquela mentira. Entendeu? E aí você tem que lembrar. O que eu disse para esse camarada aquele dia? Bom, eu disse isso. Mas como que isso coordena com o fato de eu não estar naquele... Ah, começa. Uma mentira, que chama outra mentira, que chama outra mentira, que chama outra mentira, para encobrir. Para! Diz logo a verdade. Né? A verdade é reta, fácil, direto. Pá, foi isso. Ah, não tem graça. Não interessa. Então deixa eu contar uma historinha para florear, mas a verdade é essa, então eu vou inventar o restinho, que como devia ser, para ficar mais bonitinho, tá bom? Mas não para, não inventa, não aumenta. Ama a verdade. Você pode ser um ficcionista, pode, mas diz que é. Inventa história, mas dizendo que está inventando. Tá joia? Fala a verdade, ama a verdade. Porque a verdade, senhores, oh meu Deus, o mundo de hoje está de mal com a verdade, né? Nem acredita que existe uma verdade. Quanta tolice, né? A verdade é tão simples, né, Olívia? O que você tomou de café da manhã? Panqueca de aveia com cenoura. Alguma coisa no mundo vai mudar isso aí? Eu posso aqui dizer, Olívia tomou um café da manhã com panquecas de cebola com giló. Não, eu tô mentindo. Eu tô inventando historinha. Mas vai mudar? O fato de eu dizer isso vai relativizar a verdade? E a verdade, ela é a verdade. Hoje, amanhã, depois, daqui a 50 anos. Sim. A mentira que eu conto hoje, daqui a uma semana eu não sei qual foi a mentira que eu contei hoje. E você continua carregando, né? Sim. Aquela época que a gente estava ensinando aqui na igreja sobre os 10 mandamentos, eu fiquei impactada quando eu soube que dizer falso testemunho eu inventar. Eu passar para frente, eu dar ouvidos a quem está falando a mentira. Eu fiquei impactada. Eu falei, gente, esse negócio de falso testemunho é muito sério. Sim. A gente... Sim. E olha só, nesse contexto desse pessoal aqui, olha só, não tinha DNA, não tinha CSI, não tinha polícia científica para ir lá no local do crime, não é? Teste de mentira, né? Detector de mentiras, nada disso. O processo criminal aqui era em grande medida testemunhal. Dois ou mais, né? Testemunho. Ó, Dona Sila matou a filha. Porque filho só não mata. Quantas testemunhas nós temos? 2 ou 3, ótimo. Dona Sila vai morrer.
Ah, mas aí provou, por A mais B, que Dona Sila não matou a filha. Quem vai morrer? Quem vai morrer? As testemunhas, olho por olho, dente por dente. As testemunhas que acusaram Dona Sila de um crime de morte, se Dona Sila é inocente, as testemunhas morrem. Olho por olho, dente por dente. É um dos dois casos de olho por olho, dente por dente da Bíblia. O outro é questão da grávida. Tá joia? Mas, diga a verdade. Por fim, 21. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, não desejará a casa do teu próximo, nem o seu campo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Tá. Tem gente que fala assim, não cobice a mulher do seu próximo. Como se fosse só isso, né? Não. Cobiça nada do seu próximo, não. Faz o que você tem que fazer, deixa Deus escolher os resultados. Claro, pode planejar, pode almejar os resultados, né? Ter objetivos na vida, não é isso não. Mas faz o que você tem que fazer. Deixa Deus te levar aonde Ele quer que você vai chegar. Aí pode olhar o outro. Só vai te atrapalhar. A não ser que você olhe o outro como um incentivo, como assim, olha, eu admiro, gostaria de ser como ele, ótimo. Olha o outro, eu aprendo com ele, com os erros dele, com os acertos dele, ótimo. Tá? Mas o que é do outro é do outro. Isso, a inveja só vai te prejudicar. Só vai te trazer para baixo, tirar suas forças, esgotar sua vontade. Para com isso, não cobiça nada. Senhores, eu vou mais 15 minutos aí, não vamos achar, tá joia? Porque aí eu vou tentar nesses 15 minutos terminar Deuteronômio. Tá? Então, esse grande discurso começa no essencial, que é a lei moral de Deus. Tá joia? E logo depois, ele vai então mostrar o objetivo então da lei. Deuteronômio 6, 4 a 6. E deixa aberto. Você vai ler os outros depois. Deuteronômio 6, do 4 ao 6. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amará, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Essas palavras que eu estou ordenando a vocês, guarda no coração. Guarda no coração as tuas palavras para? Não pecar. Ou seja, tenha o Deuteronômio, a lei, dentro de você, para não pecar contra Deus. Segue aí, 7. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Senhores, essas ordens aqui são para ser transmitidas. E transmitidas insistentemente, e muito especialmente para os nossos filhos. A palavra que está aí é inculcar. Abre a cabeça e faz entrar dentro da cabeça. Ah, mas minha mãe é muito chata. Se for o tempo todo ela fala nisso. Mas é para falar mais. É mesmo. É inculcar. É saturar a mente desses valores aqui, senhores. Valores que vão fazer dele um bom cidadão, uma boa pessoa, um bom cristão. Essas palavras têm que ser andando, sentado, no almoço, dirigindo, principalmente dirigindo, né? Mas aí, por favor, você não fala uma coisa e imediatamente age inversamente, né? Amo o próximo, desgraçado. Trem que me dá raiva é buzinar, gente.
Essas palavras têm que ser transmitidas. Segue aí o 8. Também as atarás com um sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos. Você terminou o 8? Você já viu que o judeu tem um negocinho na testa e na mão? É uma caixinha preta na mão e na testa, com um versículo dentro. É isso aí, ó. É dizer o seguinte, essas palavras aqui, senhores, tem que estar na tua testa, na tua mão. Essas palavras são para ser cumpridas, são para ser transmitidas, são para ser testemunhadas. As pessoas têm que ver em você essas palavras, o cumprimento disso aí está na sua testa, não matarás. Está na sua testa, não adulterarás. Está nas suas mãos os instrumentos da ação. Tem que ser testemunhada. Não é literal, né? É a prática disso. Né? Claro, o judeu fez o literal para simbolizar, não tem problema no símbolo não. Mas a mensagem é, nós temos que testemunhar isso aqui, ó. As pessoas têm que olhar para nós e ver. Na testa, na mão e mais. Leu 9. E as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. E não é só dentro da igreja, não. É em todos os lugares. As pessoas vão passar na porta da sua casa e tem que ver. Olha, essa casa aqui, o comportamento é diferente. Lá no seu serviço, ali o comportamento é diferente. Senhores. Essa é a lei. Uma lei que é para ser transmitida, vivida, testemunhada. A lei, senhores, é a vontade divina. É o padrão de comportamento que Deus prescreveu para nós, para nos relacionarmos com Ele e com os outros. Nós cumprimos a lei tão somente por um motivo, senhores, porque Deus é bom, porque Deus já fez. Se Deus já fez o que fez por nós, né? E olha, Deus está ali, olha, eu vou dar a terra prometida para vocês. Eu trouxe vocês até aqui, mas eu trouxe vocês para cumprir, para obedecer. Então, pelo que Ele já fez, pelo bom que Ele já foi, faça, tente cumprir a lei. Paulinho, mas não dou conta, Paulinho. É difícil demais cumprir a lei. Deus sabe disso. Paulinho, eu tropeço demais, eu erro demais. Ei, Deus sabe disso. Não firme em você, não. Firme em Deus. Errei, tá, mas Deus é fiel. Deus me perdoa. Deus me ensina. Deus me melhora. Então, anime-se. Ah, Paulinho, estou errando. Mas então, muda. Trabalha. Faz força. Mas não desanima, não. Deixa eu contar para vocês aqui. Estamos todo mundo junto. Todo mundo aqui é pecador. Todo mundo aqui erra. Todo mundo aqui luta com alguma coisa dentro de si, né? Uns tendem para uma coisa, outros tendem para outra, outros tendem para outro pecado. Para de ficar olhando os outros, olha para você. Porque se a gente não é mentiroso, a gente acha que a mentira é o maior dos pecados. Agora, aquele pecado que é nosso, a gente está cheio de desculpa para ele, né? A gente perdoa até nos outros. Ah, eu mexo muito por pornografia e tal. Então, pornografia... Quando alguém é pego pornografia, para você, né, amigão? Mas o mentiroso não. Mentiroso, eu não minto. Não. Cada um está na sua luta. Cada um está nas suas dificuldades. Então, foque em você, olhe em você, seja rigoroso com você. Desanima não. Que você cai mesmo. Mas Deus é fiel. Essa é a lei. Deus é bom. Até por um último detalhe aí. Ceder ao pecado vai te levar para a justiça e para a correção de Deus.
Você quer isso? Meus irmãos, você é salvo, você vai para o céu, fica tranquilo. Hein? Você é salvo, vai para o céu. Agora, você quer apanhar muito para chegar lá? Porque o Salmo 23, você não prestou bem atenção. Mas o que Deus tem na mão é uma vara, é um bordão. E o bordão pode ser para cutucar, mas pode ser para dar uma chibatada. Deus corrige aqueles a quem ama. Deus açoita o filho dele. Eu não vou perguntar não, mas provavelmente nenhum de nós aqui apanhou de chicote. Talvez os mais velhos aí. Isso, eu também apanhei de cinto. Mas de chicote ninguém aqui apanhou. Dos pais. Mas de Deus. Porque Deus tem um chicote, senhor. A palavra lá é chicote mesmo. E ele usa. Se for preciso, ele usa. Então, faz força. Desanima não. Caminha. Rumo. Por quê? Porque esse é o objetivo da lei. Agora, quando você for corrigido, firma os joelhos. Fica firme. A disciplina no primeiro momento, ela não parece boa. Dói. Mas o fruto dela, que é garantido por Deus, vai vir. Você vai ser corrigido. Deus não te bate à toa. Deus não te permite você passar por alguma coisa triste, ruim, à toa, não. Ele tem um propósito. O propósito dele é bom. E ele leva adiante. É te melhorar no fim. E ele vai melhorar. Isso chama santificação. É um processo que você está passando. Então, quando você for disciplinado, você for corrigido, fortalece o joelho. Fica firme. Por quê? Porque lá na frente você vai sair melhor. Chama santificação. Por quê? Porque Deus é um Deus de graça. Que tem um propósito bom na lei. Que é nos fazer melhores. Outros temas aí do discurso, senhores. Rapidamente. O tema do culto verdadeiro. 12:11. Deuteronômio 12:11. Então haverá um lugar que escolherá o Senhor vosso Deus para lhe fazer habitar seu nome. A esse lugar farei chegar tudo que vos ordeno, os vossos holocaustos e os vossos sacrifícios, e os vossos dízimos e a oferta das vossas mãos e toda a escolha dos vossos votos feitos ao Senhor. Minha irmã, Deus falou isso aí, eu vou escolher um lugar. As pessoas podiam escolher outro lugar? Quando as tribos, e nós vamos ver aqui, acho que Josué, tentaram construir um altar lá, as 2:30 que estava para além do Jordão, construíram um altar lá, deu um rolo danado, não deu? Quase uma guerra civil. Deu um rolo danado, porque Deus falou, o meu lugar é aquele. Senhores, entenda o seguinte, hoje o lugar é você, né? O templo do Espírito Santo, aqui, ó, tá cheio de templo do Espírito Santo aqui. Não tem mais um local físico onde Deus deseja ser adorado. O templo aqui é só o local da nossa reunião. O que torna santo o local somos nós, a nossa presença. Juntos. Onde 2 ou 3 estiverem reunidos, ali eu estou. Entendeu? Claro. Estou falando para você fazer bagunça no templo, não. Né? Foi um lugar consagrado. Mas não no sentido do templo do Antigo Testamento. É outro sentido. Outra situação. O templo hoje é você. Onde você está, Deus habita. Deus habita em você. Tá. Mas a questão é o seguinte: culto a Deus é serviço a Deus. É o que Ele quer, não é o que eu quero, não. É onde Ele quer, como Ele quer, do jeito que Ele gosta, e não o que eu acho que deve ser, o que me agrada. Para. Saúl, né?
Culto a Deus é serviço a Ele, com os elementos que Ele nos autoriza, da forma que Ele quer, focando sempre nele. Ei, eu tô indo em muita igreja aí, tá entrando para dentro das igrejas presbiterianas, um negócio de aplaudir os outros. Para. Deixa chegar aqui não. Eu não aplaudo ninguém não, pelo amor de Deus. Ninguém tá fazendo show, apresentação. Ah, cantou lindo. Para. A pessoa está fazendo para Deus. Está adorando a Deus. Aplauso é gostei, não gostei. E daí? Até porque também já recebeu um aplauso. E daí? Não fez para você. Se Deus aplaudir, tudo bem. Foi para ele. Não. Culto centrado nele. Foco ele. Tudo para glória dele. Recompensa dele. Claro, a glória é dele. Ninguém vai ser exaltado. Ah, cantou bem. Oh, graças a Deus. Amém. Louvei com você. Amém. Tudo que você falou, tudo que você cantou, faço minhas as suas palavras, tá joia? Para isso serve o amém. O outro tema aí, vai dar, né? Calma. Não. Falsos profetas. Lembra que o contexto aqui, Deus está escrevendo a palavra de Deus, né, senhores? Deus está revelando a vontade dele. E aí, como aquele povo regulamentou a questão da profecia e, muito especialmente, dos falsos profetas. Olha só que interessante. Abra lá no 13, de 1 a 5, vai dizer o que é um falso profeta. Deuteronômio 13, de 1 a 5. O que é um falso profeta? Vou ler? Sim. Quando o profeta ou sonhador se levantar no meio de ti e anunciar um sinal ou prodígio, e suceder o tal sinal ou prodígio, de que te houver falado e disser, vamos após outros deuses que não conheceste e sirvamos-nos. Não ouvirás as palavras desse profeta ou sonhador, porque o Senhor vosso Deus vos prova, para saber se amais o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração e de toda a vossa alma. Andareis após o Senhor vosso Deus e a Ele temereis. Guardareis os seus mandamentos, ouvireis a sua voz, e a Ele servireis e a Ele vos achegareis. Esse profeta ou sonhador será morto, pois pregou rebeldia contra o Senhor vosso Deus, que vos tirou da terra do Egito e vos resgatou da casa da servidão, para vos apartar do caminho que vos ordenou o Senhor vosso Deus, para andardes nele. Assim eliminarás o mal no meio de ti. 18, 20 e 22. Sim. Eu volto para explicar. Sim. Quando o profeta sonhador se levantar no meio de ti, anunciar um sinal ou prodígio, e suceder tal sinal ou prodígio, quer dizer, Deus às vezes permite que a encarnação aconteça, que essa feitiçaria, magia, sei lá, essas coisas malucas que impressionam, né? Sim. E as pessoas se deixam. Sim. A gente precisa Sim. estar atento a isso. Eu vou ler o 18, aí eu vou voltar nos dois. E um dos aspectos é exatamente esse que você colocou. 18. 20 a 22. 20 a 22. Porém, o profeta que presumir de falar alguma palavra em meu nome, que eu lhe não mandei falar, ou o que falar em meu nome de outros deuses, esse profeta será morto. Se disseres no teu coração, como conhecerei a palavra que o Senhor não falou? Sabe que, quando esse profeta falar em nome do Senhor, e a palavra dele não se cumprir, nem suceder como profetizou, esta é palavra que o Senhor não disse. Com soberba a falou o tal profeta. Não tenhas temor dele. Vamos juntar os dois. Surgiu uma pessoa no meio do povo. Diz que é profeta. Fala em nome
fala em nome de Deus. Tá. Faz até um milagre, né? Faz um grande milagre, e o milagre acontece, todo mundo vê. Porque os milagres, eles serviram na Bíblia para testificar que era de Deus, né? Por exemplo, Jesus foi cercado de milagres, para mostrar para quem quisesse ver que ele era filho de Deus, que ele estava além do universo, das leis da física. A obra de salvação do Antigo Testamento é eivada de milagres, para mostrar que é uma obra de Deus. Os milagres são sinais, em regra. Mas mesmo que o sinal aconteça, se a mensagem do profeta é: vamos para longe de Deus, esse profeta não é de Deus. A esse profeta cabe a morte. Mas se a mensagem não é de afastar de Deus, se a mensagem e cabe no caminho de Deus, o critério cumpriu? Porque se não cumpriu, não foi Deus que falou. E se você falou que Deus falou alguma coisa que ele não falou, morte. Com todo respeito às demais denominações, a nossa igreja não aceita novas profecias. Novas revelações. Porque ela entende que isso é só. Tudo que você pode dizer hoje em dia é a Bíblia. Tanto que o conceito bíblico do Novo Testamento para profecia é o anunciar, o pregar a palavra de Deus. Exatamente dentro desses critérios, senhores. Olha só, tudo que eu tenho para dizer é o que está aqui. Para anunciar é o que está aqui. Se eu for além, morte. Apocalipse. Não acrescenta nada. Não tira nada. Se eu falar alguma coisa que afasta as pessoas da igreja, morte. Nós não estamos mais na teocracia, né? Ninguém vai sair por aí matando ninguém. Esfaquearam um que falou mal do Islã, né? Ontem, Salman Rushdie, que escreveu os versos satânicos. E nos anos 80, o Ayatollah Khomeini lançou sobre ele uma fátua, que é o seguinte: esse aí é para morrer. E nós vamos pagar quem matar. O Ayatollah do Irã. Ontem um cara esfaqueou, né? Ele. 70 anos. Nós não estamos na época mais da teocracia, mas nós estamos na época da graça. Nós excluímos. Se alguém aparecer por aí falando em nome de Deus alguma coisa que vai além, que contraria a Bíblia, como se fosse palavra de Deus, ou como uma nova revelação, porque a nova revelação deveria ser acrescentada aqui, a igreja pode disciplinar, senhores. E é a função da igreja fazer isso. Por quê? Porque nós estamos seguindo exatamente o critério bíblico. Hoje isso é meio complicado, né? Hoje isso está meio complicado. A gente, assim, o que tem de pessoas falando, usando ritos do Velho Testamento, e colocando isso como verdade, como mandamento de Deus, profecias, então assim. Não dentro da igreja presbiteriana. Não. Porque nós estamos aqui para zelar por isso. Agora, o engraçado é trazer só metade do rito, né? Você quer trazer o rito? Tem profeta agora, igual tinha profeta no Antigo Testamento. Então usa os critérios. Falou, falei. Deus falou, falou. Não cumpriu? Mata. Lá era assim, Por que você vai trazer só uma perna do... A parte que convém. Mas, assim, é a nossa forma de interpretar. E nós estamos dentro da igreja presbiteriana. Aqui funciona assim. Tá joia? Tá. A última coisa aí desse grande discurso é 18, de 15 a 19, onde Moisés vai dizer: olha, Deus me usou imensamente, mas eu não sou nada, não.
Quem é grande está por vir. Deuteronômio 18, de 15 a 19. O que diz lá? O Senhor, teu Deus, te suscitará um profeta no meio de ti, teus irmãos, semelhante a mim. A ele ouvirás, segundo tudo que pediste ao Senhor teu Deus em Horebe, quando me uni do povo. Não ouvirei mais a voz do Senhor meu Deus, nem mais verei este grande povo, para que não morra. Então o Senhor me disse: falaram bem aquilo que disseram. Suscitar-lhes-ei um profeta no meio dos seus irmãos, semelhante a ti, em cuja boca porei as minhas palavras. E ele lhes falará tudo que eu lhe ordenar. De todo aquele que não ouvir as minhas palavras, e ele falar em meu nome, disso lhe fechei conta. Quem é esse profeta? Percebam que no Monte Horebe, que é o Monte Sinai, Deus revelou grande parte da sua mensagem, né? Os 10 mandamentos, lembra lá? No Sinai, Moisés sobe, ali vem grande parte da revelação, mas vem com trovões, relâmpagos, e o povo ficou com medo, fogo, né? E o povo ficou com medo. Não faz assim mais não. E aí Deus fala para Moisés: não, a minha revelação mesmo, vai vir, mas vai vir diferente de Horebe. Eu vou levantar um profeta. Tão revelador quanto Moisés. Mais revelador que Moisés, semelhante a ele. Vou trazer um profeta e ele vai anunciar. Vai falar tudo que eu tenho para dizer. E Jesus é isso. A revelação exata do ser de Deus. A revelação final de Deus. Porque em Jesus o cânon fecha. Ali a revelação cessa. A revelação do Novo Testamento foi escrita por aqueles que estiveram com ele. Quando esse povo morre, não há nada mais a ser revelado, porque Jesus é a consumação da revelação. É o profeta que vai encerrar aquilo que Moisés começa, não é verdade? Quem escreve os 5 primeiros livros, em torno de que os últimos livros vão fechar, em torno de Jesus. Então é aquele profeta que virá. Ele vai terminar de revelar. Tá joia? Então esse é o segundo e grande discurso. Senhores, então aí retomando, primeiro discurso, discurso histórico. Segundo discurso, o grande discurso sobre a lei de Deuteronômio. O terceiro e o quarto discursos, eles meio que caminham juntos. E eles têm sentido juntos. Mas são discursos separados, o terceiro e o quarto. O terceiro eu chamaria que o foco dele é obras. É um discurso sobre as obras. Agora, esse discurso, ele vai ser ritualizado em Josué. Deus faz com que o povo dele, depois de entrar na terra, ritualize o terceiro discurso, que é o discurso dos montes Ebal e Gerizim. Ebal, o monte da maldição, e Gerizim, o monte da bênção. Isso vai estar lá em Josué 8, 33 a 35, onde o povo vai ritualizar o que está contido no terceiro discurso. Alguém lê lá para mim. Josué 8, 33 a 35. Todo Israel, com seus anciãos e os seus príncipes, os seus juízes, estavam de um e de outro lado da arca, perante os levitas sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor, tanto os estrangeiros como naturais, metade deles em frente do monte Gerizim e a outra metade em frente do monte Ebal. Como Moisés, servo do Senhor, outrora ordenara que fosse abençoado o povo de Israel. Depois leu todas as palavras da lei, a bênção e a maldição, segundo tudo que está escrito no livro da lei. Palavra nenhuma houve de tudo que Moisés ordenara. Que Josué não lesse para toda a congregação de Israel, e para as mulheres e os meninos e os estrangeiros que andavam no meio dele. Tá. Então, o terceiro discurso, senhores, ele vai ter duas partes.
Obras. Olha só. Obediência, bênção. Desobediência, apostasia, maldição. Esse é o resumo do discurso. Povo de Deus, quer que as coisas andem bem para você? Obedeça. Povo de Deus, não desobedeça, porque ao desobedecer, as coisas andarão mal. É a maldição. Esse é o discurso das obras. Senhores, isso aqui, esse discurso, ele é um discurso paradigmático para todo o resto do Antigo Testamento. O que eu quero dizer com isso? Toda a profecia, todos os livros proféticos vão girar em torno disso aqui. Às vezes a gente pensa que profecia tem muito a ver com novas revelações. Não, a revelação foi sendo progressiva, foi sendo construída, tudo bem. Há uma parte da profecia que diz respeito a novas revelações, mas praticamente 90% do trabalho profético dos profetas do Antigo Testamento não é de novas revelações, senhores. É lembrar o povo de Deus isso aqui. Povo de Deus, volta para a palavra, obedece, e aí as coisas vão andar bem. Povo de Deus, não desobedece, porque ao desobedecer, a maldição vem. Mas tinha mais um detalhe, que é o quarto discurso. Povo de Deus, como eu sei que vocês vão desobedecer, Deus promete ir atrás de vocês, resgatar vocês em graça e perdoar e produzir o arrependimento e trazer vocês de volta para Ele. Isso é todo o grande corpo do discurso dos profetas. Bênção, obediência. Maldição, desobediência. Mas como o povo é desobediente, graça. A graça vai atrás de vocês. O favor que vocês não merecem vai atrás dos senhores. Isso é paradigmático para os profetas do Antigo Testamento. E isso é paradigmático para a minha vida, para a sua vida de santificação. Você vai para o céu, nas mãos do bom pastor. Mas você pode ser uma ovelhinha que apanha menos, ou uma ovelhinha que apanha mais. Uma ovelhinha obediente, bênção. O caminho dela tenderá a ser um caminho de bênçãos. Uma ovelhinha desobediente, rebelde, tenderá a ter um caminho de lutas, de correções, de dificuldades. Paulinho quer dizer que se eu obedecer demais, é só bênção? Não. Está aí o livro de Jó para nos mostrar uma outra face dos sofrimentos nesse mundo. Os sofrimentos desse mundo não são só correções divinas. São serviços que nós prestamos a Deus. Deus pode se servir de nós através do nosso sofrimento. Rapidamente aqui, porque ano que vem, depois desse lanche aí, eu vou fazer. Ano que vem nós vamos fazer os profetas. Né? Olha só, pensa em Jó. Jó perdeu tudo. Jó não sabia de nada, cara. Morreu sem saber. Morreu sem saber. Mas por que Jó sofreu? Deus sabe, Satanás sabe e nós sabemos. Jó sofreu para nos ensinar exatamente essa lição. Que Deus pode se servir de nós, do nosso sofrimento, para a obra dele. E exemplificou isso na vida de Jó. Jó não entendeu, mas nós sabemos. E nós aprendemos com ele. Então, por exemplo, você pode ser martirizado em nome de Jesus.
Porque Deus vai usar o seu martírio para a obra dele. Assim como Deus usou Jó para ensinar-nos que o sofrimento pode ser um chamado de Deus, a tropa de elite dele, que eu tenho uma missão difícil ali, eu preciso de gente firme, homens dos quais o mundo não é digno, hebreus, heróis da fé. Eu tenho uma missão dura, quem vai por mim? Eu vou. Então, sofre por mim. Não foi isso que ele fez com Paulo? Ei, Ananias, vai lá. Fala com Paulo. Fala com Paulo. Que eu vou mostrar para Paulo o quanto importa que ele sofra pelo meu nome. Ei, mas Paulo vai ser recompensado. É uma coisa chamada galardão. Os mártires serão recompensados, senhores. Jó vai ser recompensado, porque sofreu para nos ensinar, para nos dar sabedoria. Tá, mas a regra é, viu, senhores? Obediência é bênção. Desobediência, maldição. E como eu sei que vocês são desobedientes, graça. A graça vai. O favor imerecido vai atrás dos senhores. Terceiro Mas e quarto. a verdade é essa. Se a pessoa que obedece os princípios bíblicos, ela tem uma vida tranquila. Em regra, sim. A regra é essa. Sim, há exceção, né? Por exemplo, Jó, homem íntegro, justo, de repente, tudo acontece. Isso, a igreja é perseguida, em nome de Deus, né? Sendo perseguidos, não por pecado próprio, mas para servir a Deus, para cumprir um propósito de Deus. Muito bem recompensado, não tenho dúvida. A joia? Então, só para exemplificar aí, 28:1, 28:15, 30, de 1 a 3. Isso. A regra, senhores. Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Obedece, bênção. 28:15. Será, porém, que se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, não cuidando em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então virão todas essas maldições sobre ti e te alcançarão. Desobedece? Maldição. E as maldições são maiores, hein? Eita, a relação aí é bem maior. Tá. Só um outro exemplo, para ficar clara a exceção. Aquele cego de nascença, né? De repente, Jesus cura um cego, ou está diante dos cegos, os discípulos perguntam para Jesus, quem pecou? Foi ele ou seus pais? Para que ele nascesse cego. Qual foi a resposta de Jesus? Nenhum Ei, outro. nem ele pecou, nem os pais. Ele nasceu cego para que hoje eu pudesse curá-lo. Ei, um cara nasceu cego Para que se manifestasse para que a glória se manifestasse naquele momento. Eu estava estudando. É um serviço que ele prestou para Deus. Que Deus manda uma praga, ele endurece o coração de Faraó para mostrar. Sim. Tá joia? E o 30, 1 a 3, que é a graça. Quando, pois, todas essas coisas vierem sobre ti, As maldições. a bênção e a maldição que pus diante de ti, e te recordares delas dentre todas as nações, para onde te lançar o Senhor teu Deus. Tornares ao Senhor teu Deus, tu e teus filhos, de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e deres ouvidos à sua voz, segundo tudo que hoje te ordeno. Então, o Senhor teu Deus mudará a tua sorte, e se compadecerá de ti, e te ajuntará de novo de todos os povos entre os quais te havia
espalhado, Senhor teu Deus. Isso, aí ele está falando. Então vai chegar o momento que o arrependimento vai vir, vai ficar claro o arrependimento de vocês. Então eu venho e restauro. A questão é quem produz o arrependimento? Isso. Quem efetua em vós o querer e o realizar? Se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar, né? E quem produz isso? Quem vai lá no coração das pessoas e fala assim, se ajoelha, ora, se arrepende. É quando Deus quer sarar uma nação, antes ele começa produzindo o arrependimento. Tá joia? Então, nesse sentido. Por fim, aí, Deuteronômio vai trazer algumas disposições finais, né? Josué, ele é confirmado como sucessor. A lei, ela é reafirmada mais uma vez, porque Deuteronômio trata da lei e da obediência. Esse é o tema de Deuteronômio. E só um rápido parênteses aqui que eu coloquei, eu não vou deixar de fazer, não. Preciso de duas pessoas. Uma lá em Mateus 4, outra pessoa em Deuteronômio 8. Duas pessoas. 8 está É. Alguém lê Mateus 4:4. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Deuteronômio 8:3. Deuteronômio. E te deixou fome, te deixou ter fome, te sustentou com maná que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Mateus 4:10. E outra pessoa, Deuteronômio 6:13. Então, Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás tudo. Sim, Deuteronômio 6:13. Senhor teu Deus temerás, a ele servirás e pelo seu nome jurarás. O que Jesus está fazendo aí diante de Satanás? Pronto, biblicamente, Sim. Fazendo o que vem do Testamento. Isso. Como é que Jesus vence Satanás e as tentações de Satanás? Com a palavra. Jesus, que é Deus, que não tem a sua natureza pecaminosa, para vencer as tentações de Satanás, trazia no coração a palavra de Deus. É a palavra, senhores, no seu coração, guardada. Guarde no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Para vencer as tentações, senhores, no deserto, é preciso estar firme na palavra. Porque quando a tentação vier, a sua mente vem o versículo bíblico, a passagem bíblica, a lembrança de Deus, a lembrança de Ebal. A desobediência traz consigo maldição, correção, sofrimento, dor, senhores. Jesus foi o homem da palavra, que venceu porque tinha a palavra e usava a palavra nas tentações. Senhores, recentemente a arqueologia descobriu esse altar no Monte Ebal. Os arqueólogos ainda estão a definir se esse é o altar de Josué. A joia, mas está aí. A arqueologia comprovando. Quarto discurso, a nova aliança, né? Esse quadro aqui fez parte da minha infância. É o quadro dos dois caminhos, né? Tá ali um caminho, por vezes, tortuoso, né? Um caminho cheio de delícias. Nesse caminho cheio de delícias, o destino é o inferno. Nós trilhamos aquele caminho ali, também com delícias, mas delícias verdadeiras, né? E não tão espalhafatosas e não tão atraentes aos olhos, mas um caminho em que nós trilhamos em conjunto
E que às vezes uma ovelhinha pula daqui para cá, e aí o pastor sai de lá e vem cá e busca com o chicote. Sim, mas um caminho que leva para as delícias eternas. Tá? Então, as disposições finais, a lei é reafirmada, a infidelidade é profetizada. Está aí, em Deuteronômio. Deus falando para aquele povo: oi, eu sei, que vocês vão me abandonar. Depois, Moisés canta e abençoa o povo, e o livro se encerra com a morte de Moisés. 34, 6 e 7. E onde termina Deuteronômio, começa Josué. Josué 1. 34, 6 e 7. Josué 1. Na sequência, esse PG trata primeiro, qual foi o primeiro, segundo? Primeiro discurso? Qual o título do discurso? O primeiro é histórico, o segundo é o sobre a lei, o grande sobre a lei. O terceiro é o das obras, né, Ebal e Gerizim, e o quarto é a nova aliança, o da graça. Tá joia? Deuteronômio 34, 6 e 7, Josué 1, 1. Lê para mim. 6 e 7. Isso. Este o sepultou num vale, na terra de Moabe, defronte de Bet-peor, e ninguém sabe até hoje o lugar da sua sepultura. Tinha Moisés a idade de 120 anos quando morreu. Não se lhe escureceram os olhos, nem se abateu o vigor. Sim. Josué? 1. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Nun, servidor de Moisés, dizendo. Sim. Só para dizer, então, que onde um termina, o outro começa. Jesus vencendo a tentação, Satanás bem horroroso aqui, né? Porque diante de Jesus ele pode aparecer horroroso. Diante de nós ele só aparece lindo, né? Ô, bicho sagaz. Mas até sério agora. Lúcifer, né? E o bicho é herói, né? O mundo tá, ó, de cabeça para baixo. Problema nenhum, tá na mão de Deus. Deus governa. Deus não perdeu o controle, não. E no mundo de cabeça para baixo fica mais fácil para a luz brilhar, né? Na escuridão total é que a luz brilha, né? Então a nós cumpre brilhar. Se o mundo vai mudar, isso é problema de Deus. A nós cumpre fazer o que nós vamos e precisamos e temos que fazer. Conclusão de Deuteronômio. Deuteronômio nos ensina a importância da palavra de Deus. Palavra de Deus que é luz para os nossos caminhos e lâmpada para os nossos pés. Está tudo ali, ó, o que você precisa fazer, como se comportar, o que não fazer, está tudo lá. Entende isso aqui de uma vez por todas. Nós fomos salvos para boas obras. Ninguém foi salvo para não ser. Não, você foi salvo para ser, para fazer, para mudar. Se eu era assim, agora eu não sou mais. Eu fui salvo para boas obras, ou seja, para uma vida de serviço e de obediência a Deus. Em regra, ao obedecermos, nós somos abençoados. Ao pecarmos, nós somos corrigidos. Mas por fim, nosso bom pastor conquistou a terra prometida para nós, ainda que a gente não mereça. Ele conquistou. Isso está mostrado em Josué. A ele toda a glória. Senhores, sobre Deuteronômio. É a perseverança do Senhor. Sim. Porque não está na nossa mão. Se tivesse a santificação, se a salvação estivesse na nossa mão, eu ia chorar com os senhores. E a história desse povo mostra isso. A nossa história mostra isso. A joia, a história individual nossa mostra isso. Sobre Deuteronômio, alguma questão? Não? Só na hora que você falou sobre
que a de Moisés, né, nas filhos aos filhos de Israel. Sim, Eles foram, né? sim, sim. É o que o pastor faz, né? Abraão, com certeza, Jacó fez, né? Abençoou cada um dos 12. Moisés abençoou. E o pastor todo domingo faz, né? Ele levanta as mãos e impetra a bênção. Tá joia? Só isso?